Olá, muito boa tarde. Eu sou Elisete Garcia, coordenadora técnica da empresa Extratos da Terra, e venho aqui hoje para mais uma web aula. E dando um recadinho para vocês, ao final da aula, lá nos comentários, nós teremos os links para os certificados e para os protocolos que eu vou sugerir e vou comentar aqui com vocês, ok? Lá no final, depois eu volto com mais um recadinho para que vocês não esqueçam. Então, sejam muito bem-vindos à nossa web aula de hoje. Vamos falar sobre terapia capilar, né? Um tema muito interessante, muito importante para quem está fazendo estética, para quem trabalha com qualidade de vida, bem-estar. Então, vamos iniciando a nossa web aula de hoje. Terapia capilar, queda de cabelo, como tratar e principalmente nesse momento, gente, estamos sofrendo muito, né, com algumas patologias de cabelo, de couro cabeludo, de queda de cabelo, pelo emocional, pela questão de tudo isso que a gente tem vivido, realmente não tem sido fácil para a gente, né? Foi feita uma pesquisa, a Sociedade Internacional de Cirurgia e de Restauração Capilar, que questionou em uma das perguntas se a pessoa preferia ter mais amigos, dinheiro ou cabelo. E olha só, das 1.407 pessoas que responderam, 13,9% preferiram amigos. 26,2% preferiram dinheiro e 59,9% preferiam cabelo. Realmente é um número bastante interessante, né? Quando se diz numa pesquisa, as pessoas preferem ter cabelo do que ter dinheiro ou ter amigos. Então, isso mostra para gente o impacto que o cabelo faz na autoestima, né, das pessoas, tá? Então, é muito importante que isso fique na nossa mente, né? O impacto da autoestima no cabelo, na autoestima, no visagismo, quando se refere a cabelo, é muito sério, principalmente no Brasil. Então, a gente fica naquela pergunta: para quem é a terapia capilar? Para todo mundo. E qual profissional deve desenvolver? Aquele profissional que se aperfeiçoa, que estuda essa área e que já está ligado, claro, à área da saúde, da qualidade de vida, né, e do bem-estar, porque tudo isso é um complemento. Em nossa área, pacientes frequentemente comentam que eles veem o tratamento da perda capilar como um investimento, tanto pessoal quanto profissional. E você, profissional, você também vê isso como um investimento? Porque é muito importante que a gente veja realmente isso como um investimento na nossa carreira, né? E a gente está trazendo mais bem-estar, mais qualidade de vida para aquele indivíduo que a gente está tratando, tá? Então, entendam isso realmente como um investimento na sua carreira. Para a gente começar a discorrer sobre esse assunto, é importante só a gente ter uma revisão muito rápida do que é o cabelo. O cabelo é a estrutura fundamental, né? A gente precisa, até para a proteção do nosso couro cabeludo, e ele é originado através do folículo pilosebáceo. Então, a gente falou nas outras web aulas sobre acne, onde se desenvolve o sebo, e hoje a gente vai falar sobre o cabelo, né? Que o mesmo folículo pode desenvolver
o pelo. Então, ele é uma estrutura que está lá na nossa derme e ele deriva de várias questões do nosso organismo. Nós precisamos entender, e isso é algo que eu sempre comento, que eu só consigo ter um cabelo bonito, um cabelo saudável, se eu tiver saúde. Se tudo estiver funcionando completamente bem no nosso metabolismo, na nossa fisiologia, porque o cabelo também é, como a pele, o reflexo de tudo que acontece com a gente, aqui e fisiologicamente. Então, para relembrar, o cabelo, ele é feito de proteínas. Será que eu estou me alimentando corretamente? Será que eu estou entregando para o meu organismo proteínas para que eu tenha um cabelo bonito? As proteínas estruturais presentes na estrutura da fibra capilar é a queratina, elastina, colágeno. Elas são responsáveis para dar a estrutura aos fios do meu cabelo. Então, queratina é uma proteína constituída de cerca de 15 aminoácidos, principalmente a cisteína. É uma proteína fibrosa com estrutura tridimensional, microfilamentos com resistência, elasticidade e impermeabilidade à água. Menos elasticidade do que a elastina. A elastina é uma proteína fibrilar, são fibras elásticas, ela que dá a flexibilidade ao nosso cabelo, que se também não tiver flexibilidade, ele se parte, ele se quebra. E são fibras elásticas enoveladas, que junto com o colágeno, todo mundo está trabalhando junto, formam uma ligação de apoio à proteína, que é essencial para manter a pele e o cabelo saudáveis. E o colágeno, que nos cabelos funciona como um conectivo, unindo as células que dão forma ao cabelo, proporciona elasticidade, mas principalmente dá resistência aos fios. Então, nós estamos falando de proteínas, né? E aqui já vai um recado. Se eu não ingerir proteínas, provavelmente eu não terei proteínas para a formação de um cabelo saudável. Uma outra coisa que a gente precisa entender, que o nosso cabelo, ele não tem um crescimento contínuo, ele não é para a vida toda. Então, eu nasci e o meu cabelo vai estar comigo até o final da minha vida. Não, cabelos caem, cabelos nascem, nós temos a fase anágena, catágena, telógena, e aí reinicia o ciclo, anágena, catágena, telógena. Não é um ciclo que há tempo para cada fase acontecer e eu não consigo mudar essa fase, certo? Por exemplo, a fase anágena, ela é a fase do crescimento, durante o qual o cabelo é produzido. É nesse momento que o meu cabelo está sendo produzido. Essa fase, ela dura aproximadamente de 2 a 6 anos, tá? Tem um limite aí até que bastante flexível. E aproximadamente 90% dos cabelos do nosso couro cabeludo devem estar na fase anágena. Então, a grande quantidade de cabelo do meu couro cabeludo está na fase anágena e representa 90% desses fios. Isso no couro cabeludo saudável, numa pessoa saudável. Já a fase catágena, ela vem logo depois da anágena, quando o folículo não produz mais o cabelo. Aí o cabelo involui, ele para, né? Ele dá uma parada, a divisão celular para, tem uma interrupção na atividade também do melanócito, o folículo se contrai, e essa fase ela é rápida, ela dura de 2 a 4 semanas, né? Uma fase aí de transição para chegar na fase telógena, que é caracterizada pelo repouso do folículo, sem qualquer atividade. E essa fase dura de 2 a 4 meses, mais ou menos, tá? E à medida que o fio entra na fase telógena, novas células já são recrutadas
para que venha uma nova papila. O bulbo é iniciado dando toda a origem de um novo fio. Então, é na telógena que eu vou ter o repouso do folículo, mas depois alguns outros fios já vão estar se formando. Então, perceba que nós temos a fase de anágena, que tem uma durabilidade aí de 2 a 6 anos, é bastante flexível, a catágena de 2 a 4 semanas e a telógena de 2 a 4 meses, de 2 a 4 meses. Eu posso ter um descontrole, um descompasso nessas fases, porque o ciclo natural e saudável é essa, tá? Fase anágena é eu ter de 2 a 6 anos, a fase catágena de 2 a 4 semanas, e assim vai, mas eu posso ter um descontrole. De repente, a fase telógena tem mais fios de cabelo na fase telógena no meu couro cabeludo do que a anágena. E eu estou tendo um descompasso, um descontrole nas fases, né, do cabelo. E aí a gente tem o que conhecemos de alopecia. Muita gente pergunta, é alopecia ou alopécia? Na verdade, não existe um acento nessa palavra para que ela seja a alopécia. Mas algumas pessoas falam desta forma e a gente aceita. Então, a forma correta seria alopecia, né, por não ter acento, uma acentuação nessa palavra. Mas o que significa a alopecia? É a redução parcial ou total dos pelos do corpo ou cabelos. Ah, mas a gente perde totalmente o cabelo, o pelo? Seria alopecia universal, né? Que é muito menos conhecida, graças a Deus, porque o cabelo também é nossa proteção, mas a pessoa perde todos os fios de cabelo e todos os fios de pelo do corpo. Então, a alopecia, ela é um nome só para tudo que representa a perda de cabelo, tá? Então, trata-se de uma doença que aparece diferentes tipos de alopecia, pode acometer homem, pode acometer mulher, e existem vários tipos de alopecia. A gente não pode focar só naquela alopecia androgenética, que é a calvície, não, tá? A alopecia, então, é a redução total ou parcial, e aqui a gente já mostra um couro cabeludo já faltando alguns fios de cabelo. A gente percebe uma falha, não é? A gente percebe que aqui poderiam ter mais cabelinhos nessa região, e geralmente aqui na região frontal que a gente percebe essa queda. Mas olha só, a alopecia, ela pode ser subdividida em 12 tipos. E aí é que a gente convida quem realmente gosta e quem é chamado para esse investimento, para trabalhar com terapia capilar, que realmente estude, porque é muito interessante a gente conhecer todos os tipos de alopecia que existem, todos os problemas. Então, a alopecia, vamos fazer aí várias subdivisões. Vamos citar algumas. A androgenética, que é aquela alopecia que geneticamente já está programada. Então, eu tenho o pai, o avô e o filho, possivelmente pode vir lá descrito no DNA dele que ele será calvo, que ele sofrerá uma ação de uma enzima que se chama 5-alfa-redutase e ele ficará calvo ao tempo. E a grande dúvida quando a gente sabe que um rapaz vai ser calvo? Logo depois da adolescência, o cabelo começa a ficar muito oleoso, muito fino e começa a queda. É algo que começa muito cedo e deve ser e se iniciar o tratamento bem cedo. Já a alopecia areata é aquela alopecia que forma rodinhas no couro cabeludo, né? Tem uma dimensão certinha, como se fossem círculos, muito ligada à parte emocional.
Nós temos alopecia cicatricial. Então, o pelo caiu, o cabelo caiu e de alguma forma ele não nasceu nunca mais. O folículo, ele fibrosou, cicatrizou e não tem mais condição de nascer cabelo. Isso é identificado através de exames clínicos ou até microscópicos. Nós temos alopecia tóxica. Por algum motivo, os meus fios de cabelo foram intoxicados. Vocês vão identificar isso rapidamente, que é alguma quimioterapia. Hoje nem todas, né, fazem a queda do cabelo, mas algumas quimioterapias são tóxicas e a pessoa perde os fios de cabelo. A universal, que eu falei para vocês, você perde todo o fio de cabelo do couro cabeludo, todos os pelos, você passa a não ter mais pelos no seu corpo. Nós temos algo de que as mulheres entendem muito, que é a alopecia por quebra, é a queda por quebra. O cabelo não cai, o cabelo se quebra. Excesso de queratina, sabe essa queratina que a gente compra baratinha, aplica no cabelo, endurece, ele se quebra. O excesso de prender o cabelo, de se fazer alongamentos, de se fazer rastafari. Eu faço um trauma no meu cabelo e eu parto o cabelo, eu quebro esse cabelo. Então, eu preciso parar de fazer esse trauma, né? Posso até considerar a chapinha como um trauma, porque além de tudo, eu vou fazer várias vezes o movimento com a chapinha numa temperatura muito alta e mesmo que a gente use termoprotetores, não seria suficiente para a temperatura tão alta da chapinha. Nós temos as alopecias que elas são oriundas, por exemplo, da seborreia. Pessoas que têm uma disfunção na flora do couro cabeludo, modificação de pH, estímulo da oleosidade, às vezes falta da higienização, porque a pessoa tem medo de lavar e caiu um cabelo, na verdade esse cabelo já estava caído, né? E quando lava ele se solta. É importante que se lave o cabelo todos os dias, porque a seborreia pode demandar aí uma dermatite, pode virar um problema crônico e ter uma perda de cabelo. A tricotilomania são pessoas que, sem querer, arrancam o cabelo, ou porque fazem muitos movimentos, ou algumas até crianças que arrancam para comer o cabelo, né? De alguma forma, arrancam. A alopecia emocional. Então, o meu estado emocional, meu nível de estresse acaba gerando um problema fisiológico, hormonal, e eu acabo tendo queda de cabelo. E alguns anos mais recentes foi-se identificada a alopecia frontal fibrosante, mais acometido mulheres, na verdade eu desconheço essa patologia em homens. A frontal fibrosante, você começa a perder os pelos do término aqui da parte superior da sobrancelha e da região frontal, conhecido vulgarmente como a patologia da testa grande. A testa vai aumentando porque o cabelo vai caindo e a gente perde essa região frontal, só que ela cicatriza e não tem mais condição de recuperar o fio de cabelo. E só é identificado através de exames, né, laboratoriais, de microscópio, da análise do couro cabeludo, tá? Então, ele fibrosa, ele cicatriza e a gente perde a fronte. Imaginava-se, porque como é uma patologia nova ainda, muito se tem a aprender sobre ela, imaginava-se que ela só decorria em mulheres mais maduras, pós-menopausa. Mas eu, nesse momento, já conheço moças mais jovens já com a frontal fibrosante. Então, sempre há de se procurar um médico para fazer uma investigação e descobrir qual é o tipo de alopecia que está acometendo. Então, eu trouxe aqui algumas imagens para que a gente possa até identificar. Então, a areata, ela é uma alopecia
que ela forma círculos, né, em algumas regiões. Ela pode evoluir, geralmente evolui, né? E é engraçado, gente, porque a alopecia areata, ela acomete muito a região da nuca, que não é acometida pela alopecia androgenética. E até a gente brinca no meio que talvez ela aconteça aí para enganar o dono desse couro cabeludo, né? Porque a gente raramente vê essa região posterior do nosso crânio. Geralmente quem vê é o cabeleireiro, o barbeiro, o companheiro, não é verdade? Então, não é muito comum, vamos dizer assim, a gente identificar essa patologia. Geralmente alguém que vê para a gente, né? A pessoa que descobre ali para a gente. A Tassiana, né, ela está nos perguntando quais outros medicamentos podem causar alopecia. Na verdade, Tassiane, a quimioterapia por essa questão tóxica, né? Agora, medicamentos, eu poderia relacionar vários, porque a baixa imunidade, ela traz queda. Então, se eu pensar numa doença onde eu vou ter muita questão de antibióticos, muitos medicamentos, pode ocorrer, entendeu? Então, o medicamento em si, só se ele for um medicamento mais tóxico, excesso de corticoides, excesso de antibióticos, mas não é para todo mundo. A Valquíria até pergunta se o anticoncepcional pode cair o cabelo. Depende do nível hormonal. Às vezes, o anticoncepcional, ele alterou o seu nível hormonal e causou a queda de cabelo. Tá? Mas normalmente, quando a gente comenta com o médico, o anticoncepcional deu acne, tô com queda de cabelo, eles trocam, né? O anticoncepcional e aí fica mais fácil da gente melhorar. Mas no caso da pergunta da Tassiane sobre os medicamentos, realmente eu preciso parar de ingestão desses medicamentos para eu ter a melhora do caso, tá bom, Tassiane? Agora, sempre lembrando, Valquíria e Tassiana, que cada um é cada um de nós é cada um de nós. Então, nem para todo mundo o anticoncepcional vai fazer isso, nem para todo mundo os medicamentos, depende do tamanho da doença. Ó, eu só vou sugerir uma coisa para vocês para a gente pensar. Quase todo mundo que faz cirurgia bariátrica acaba tendo um tipo de alopecia, né? Por falta de nutrientes, por uma série de razões. Imagine quem foi acometido pelo Covid, né? Quem foi acometido pelo Covid, quem teve dengue, H1N1, são patologias que podem sim trazer, assim como o hipotiroidismo, né? Alguns problemas de autoimunidade, aí, doenças autoimunes pode trazer esse problema, tá bom? Bom, seguindo, aí se tiver mais perguntas, a gente vai respondendo, né? Então, a gente tem a areata. Gente, a areata é super ligada ao emocional, tá? Eu até brinco que quando a gente, que não é médico, fala para o cliente assim, isso é emocional, o cliente geralmente rebate, fala assim para você, mas eu não estou estressada, né? Todos nós estamos estressados. Aí ele vai ao médico e o médico diz a mesma coisa. Então, eu posso tratar como profissional um paciente com alopecia areata? Sim, posso tratar, mas ele também vai ter que controlar o nível de estresse dele. Talvez a gente precise de um outro profissional aí para nos auxiliar, tá bom? Aqui, a alopecia química ou tóxica, né? Olha só, lembra que eu falei das fases anágena, catágena e telógena? Aqui nós temos um eflúvio anágeno. Então, 90% do nosso cabelo que deveria estar
no nosso couro cabeludo na fase anágena que eu os perdi. E eu perdi e causou um distúrbio exatamente na fase de crescimento do cabelo, tá? E aí, claro, posso evoluir para um eflúvio telógeno também. Então, falar eflúvio anágeno ou alopecia química significa a mesma coisa, tá? Então, às vezes as pessoas falam assim, ah, mas ninguém citou eflúvio anágeno. É que muitas vezes eu chamo de alopecia química, que fica mais fácil de identificar, ou tóxica. O eflúvio telógeno, por incrível que pareça, é o que mais a gente vai encontrar. E olha, muita gente vai precisar tratar do eflúvio telógeno daqui para frente. Nós precisamos aí de mais um mês, mais ou menos, para a gente ter uma observação de muita queda de cabelo. Por quê? O ciclo de vida dos cabelos estão perturbados, assim como nós, né? Nós estamos num momento de muito estresse, de medo, né? De insegurança, de muitas pessoas estão fechadas e isoladas em suas casas ou apartamentos, não estão tomando sol. A gente está entrando em períodos mais frios, onde a ação da luz diminui, e isso traz uma deficiência de vitamina D também. Água muito quente do banho. Então, juntando tudo o que está acontecendo, e até a alimentação nesse momento, que está confusa, as pessoas comendo mais, comendo coisas que não estavam habitualmente acostumadas. Então, muita coisa está participando dessa perturbação do ciclo de vida do cabelo. E essa perturbação se manifesta com a perda intensa, que é o que a gente vê no pós-parto. A mulher fala, ai, mas eu estou perdendo todo o meu cabelo, acho que foi o remédio, acho que foi a anestesia, acho que foi o parto. É um tudo, né? Porque se a gente pensar também que a gente tem bebê e não dorme mais, e que também passa uma situação de estresse, mas o eflúvio telógeno, ele é muito normal acontecer. Ele acontece no pós-parto. Durante a gestação, os nossos hormônios contribuem para que a gente tenha muita atividade, fica um cabelo lindo, porque a gente está formando aí um novo ser, não é verdade? Depois que esse ser nasce, os nossos folículos entram em repouso, aproximadamente 6 meses. Isso dá um desespero nas mulheres que começam a perder os cabelos. Então, vamos usar os shampoos adequados, os tônicos adequados para que a gente restabeleça o cabelo mais rapidamente. A Valquíria, ela pergunta assim, então quem usa muita tintura pode evoluir para alopecia química? Hoje, Valquíria, nós temos produtos para o cabelo muito bons, muito bons. Uma tintura hoje, ela não faz o que fazia lá no passado, mas depende do que nós estamos fazendo. Então, você vai platinar um cabelo preto. Então, você vai ter que passar por vários processos de descoloração e depois pigmentar. Então, primeiro você vai lá, tira o pigmento preto do cabelo. Para você mudar o pigmento e a cor do cabelo, você tem que entrar dentro da estrutura química do cabelo. Você quebra todas as reações químicas do cabelo, as cadeias químicas, e aí você mudou de cor de cabelo e não fechou tudo isso, não restaurou esse fio corretamente. Posso ter, sim, a evolução para uma alopecia química. Excesso de química, químicas mal aplicadas, tá? Então, o que a gente sempre espera é que procure um profissional que saiba o que está fazendo, procure um profissional que use uma qualidade interessante. Então, assim, não é que toda tintura vai fazer cair cabelo. Não, pelo contrário, a gente conhece cabelos muito saudáveis e tintos, né? Eu a vida inteira tingi, a vida inteira eu fiz reflexo, mecha e etc. Mas a gente tem que usar produto de boa qualidade, tem que restaurar. Porque realmente, quando eu modifico a cor do cabelo ou a estrutura,
É liso, ficou crespo, é crespo, ficou liso, aí eu tenho que entrar dentro, né, da estrutura do cabelo e eu preciso restaurar isso depois, ok? Bom, então o eflúvio telógeno é o que mais a gente encontra. A gente fala, estou ficando careca. Não, eu estou atravessando o período de eflúvio telógeno. Ele pode ser agudo ou crônico, por exemplo. Pessoas que sofrem de hipotiroidismo, né? Geralmente perde um pouco do cabelo, de forma aguda ou crônica. Às vezes fica crônico. Tem gente que tem pouco cabelo já. Está sempre nascendo, está sempre pouco, está sendo. Né? Eu sou uma característica de tudo isso. Eu sou uma pessoa diabética, eu sou uma pessoa que tem hipotiroidismo. Então, sempre eu vou encontrar aqui uma fronte com alguns cabelos menores, outros cabelos caindo, outro nascendo, né? Um descontrole no compasso do ciclo capilar. Ele é oriundo, sim, do estresse, desse momento que a gente está vivendo, é importante e vai ocorrer bastante, tá? O descompasso e nós vamos perder cabelo, porque é algo comum que está acontecendo no mundo todo. Então, a gente já pode ir mudando o nosso shampoo, usando um tônico para recuperar esse fio e cuidando, porque certamente o estrago vai ser um pouco grande em todos os âmbitos, né, da nossa vida, com tudo isso que a gente está passando nesse momento, tá bom? Então, eflúvio telógeno, não esqueçam desse nome. Agora, existem vários motivos para a gente perder o cabelo. O estresse é fundamental, porque quando a gente fala estresse, parece uma coisa assim jogada no ar. Não. O estresse, ele pode mudar o pH da nossa pele, do nosso couro cabeludo, ele muda a nosso sistema gástrico. Algumas pessoas têm gastrite, ele pode causar o que a gente chama de disbiose, né? Intestino, o fígado, tudo fica alterado por conta do estresse, ele acaba sendo um problema clínico, hormonal. A idade, quem diz que cabelo não envelhece? Cabelo envelhece sim, né? Tudo na gente envelhece, porque o cabelo não. Dieta não balanceada. Então vou fazer uma dieta da lua. A dieta, sabe essas dietas bem desequilibradas? Lá no início eu falei, cabelo é proteína. Eu preciso ter a ingesta de proteína. Eu preciso ter uma boa alimentação. O cabelo é só o reflexo da minha saúde, da minha mente, da minha alma, tá? Patologias. Se eu não estou saudável, eu não tenho um cabelo saudável. Né? Então, eu tive Covid, eu tive uma doença autoimune, eu tenho um problema de saúde. O reflexo será, sim, no nosso cabelo, na nossa pele. A Rita pergunta como a gente pode restaurar, né, o cabelo depois de química. Fazendo hidratações. Manter a hidratação, Rita, é a melhor forma. Shampoos específicos com menos tensoativos agressivos, sabe? Shampoos que já tratam, né? Já fortalecem o fio de cabelo. E aí eu vou indicar um tônico, sim. Vou indicar um tônico mais para frente que você vai gostar muito, porque esse tônico, além dele cuidar da queda, ele também fortalece o fio do cabelo quimicamente tratado, tá? Então, já vou falar sobre ele. Então, alguns medicamentos, olha aí, alguém me perguntou, alguns medicamentos podem causar queda? Sim, dependendo do medicamento, ou dependendo da patologia, que é o quarto ponto aqui, eu posso sim ter uma queda por excesso de antibiótico, por excesso de corticoide, por algum medicamento mais tóxico, porque tem medicamento tipo a quimioterapia que ele vai atacar células que são nocivas a você, mas ele acaba atacando algumas células também, infelizmente, que poderiam ser boas para a gente. Variações hormonais. E a mulher, nossa, mulher é campeã, né? Nas variações hormonais.
Os nossos hormônios, eles traduzem muito o nosso cabelo. Tanto que durante a gestação, geralmente a gente tem um cabelo lindo, porque os nossos hormônios estão à flor da pele para formar um novo ser. A tendência genética é super importante. Observe sua mãe, observe o seu pai, né? Mulheres sofrem de calvície? Sim, uma incidência menor do que os homens, mas também sofrem da calvície, né? Sim, Estela, os óleos essenciais ajudam bastante. Eu já vou falar já já sobre eles, é um complemento. E excesso de tratamento clínico. Então, acho que de alguma forma a gente já abordou esses fatores, essas causas, né? E a gente vai chegar, sim, ali no que pode fazer. Uma coisa que eu devo falar para a Estela e para todo mundo, que tudo que eu fizer em prol do cabelo e do couro cabeludo vai ser importante e traz resultado, tá bom? A Fabiana pergunta se a argila verde realmente ajuda na alopecia da dermatite seborreica. A argila verde, ela é um excelente aliado, Fabiana, para ela fazer uma microesfoliação. Eu, particularmente, não gosto de esfoliante abrasivo no couro cabeludo. Não gosto, não uso. Porque eu acho que quanto mais a gente retira, né, mais também o couro cabeludo vai produzir. Então, para mim, a argila, quando eu faço um movimento circular no couro cabeludo com argila, eu promovo uma microesfoliação bem interessante. E quem trabalha com argila sabe que a argila, ela tem a dissorção e a absorção. Então, ela entrega o que ela tem de bom e retira principalmente excesso de elementos tóxicos e oleosidade. Então, ela ajuda bastante na dermatite seborreica, mas uma dica que eu vou te dar, depende do grau dessa dermatite seborreica. Existem dermatites que elas estão tão exacerbadas que a argila não vai melhorar, somente o tratamento medicamentoso, tá? Então, se eu estou no início, ok, legal. Se eu já tenho uma dermatite muito mais grave, muito mais inflamação, eu não vou ter uma melhora. E a alopecia que mais amedronta, né? Aquela coisa dos carecas que elas gostam mais. Eu falo que essa frase do careca que elas gostam mais e galinha velha que faz comida boa é bem uma desculpa para quem é velha e para quem é careca, né? Mas a alopecia androgenética, que acometem homens e mulheres, mas uma grande maioria das observações são nos homens. E olha lá, como esse exemplo mesmo, ela acomete a parte superior do couro cabeludo e não a nuca. A nuca, inclusive, é a nossa área doadora. Quando eu vou fazer um implante de cabelo, o cabelo que é retirado é da nuca. Por que será, Elisete? Vamos entender por que será que eu não tenho perda do cabelo nessa região. Então, a alopecia androgenética, ela acomete 40% dos homens e 10% das mulheres, ainda bem, né? Porque as mulheres têm muita coisa para conta já, né? Então, vamos deixar um pouco mais a calvície para eles. Mas hoje eu posso dizer para vocês, por experiência clínica, que a maior incidência de pessoas que nos procuram por alopecia areata e flúvio telógeno são mulheres, tá? Então, queda de cabelo, a mulher é vencedora porque a mulher é bastante estressadinha. Então, a alopecia androgenética, ela é referente à calvície, que a gente conhece, né? É mais comum e pode ser tratada por medicamento, por cosméticos, por suplementação alimentar, tá? Gente, a androgenética, ela vem sendo pesquisada desde sempre. Desde lá dos milênios atrás, do sebo de carneiro, da Cleópatra, daquele Luís XV que usava peruca, que já era para esconder a carequinha. Isso sempre está sendo
uma busca a essa questão de se tratar, né, a calvície. O ritmo de evolução da calvície ela é muito variável, tá? Mas ela depende muito da quantidade de testosterona circulante e do grau da predisposição genética. Então, aqui vai entrar aquela conduta de observar o vô, de observar o pai, para saber se eu tenho, né, a possibilidade, se eu tenho isso geneticamente programado, e também tem a quantidade de testosterona circulante, que é bastante importante, tá? E a forma e o quanto essas pessoas vão perder de cabelo depende de cada um. Tem gente que perde toda essa região, tem gente que perde só um pouquinho aqui, tem gente que fica mais nas entradas do cabelo, né? Então, é difícil a gente avaliar. A Tassiana volta aqui com uma pergunta, né? Que ela tinha feito uma pergunta dos medicamentos. E no couro cabeludo oleoso, pode? Eu não entendi qual é o pode. Mas olha só, Tassiana, a primeira coisa que acontece antes da queda é o nosso cabelo ficar oleoso. O nosso cabelo pode ser oleoso a vida inteira. Então, eu nasci com o cabelo oleoso, vou ficar com cabelo oleoso, vou morrer de cabelo oleoso. Porém, se eu não tenho cabelo oleoso, ou se eu já tinha e de repente meu cabelo ficou extremamente oleoso, cuidado. Ele pode ser o primeiro passo da queda de cabelo. Por isso que todo o tratamento, ele é iniciado pelo controle da oleosidade, tá? Então, o couro cabeludo oleoso, claro que onde eu tenho sebo, eu tenho mais micro-organismo. Eu posso ter um cabelo oleoso saudável a vida toda, mas se preocupe com a oleosidade em excesso, tá? Aquela oleosidade que de repente surgiu e que não era comum, tá bom? Bom, continuando aqui, a gente vai respondendo conforme as perguntas forem surgindo. Mas também lá no final a gente pode responder a todas as perguntas, tá bom, gente? Principal causa da calvície, quer dizer, da androgenética. E aqui vale essa explicação. Então, vamos lá, olha só. O que leva à calvície é uma enzima que se chama 5-alfa-redutase. Ela é uma enzima que a gente tem no nosso organismo, mas em alguns momentos ela pode ser prejudicial. Nas mulheres, ela pode causar acne, né? Nos homens, a queda do cabelo, em algumas mulheres também. Então, lembre-se desse nome, 5-alfa-redutase. Essa enzima, ela eleva os níveis de testosterona, que é um hormônio masculino, mas as mulheres também têm. Ela entra dentro do folículo, pega a testosterona dentro do folículo e ela transforma essa testosterona boa numa testosterona que eu poderia considerar ruim. Ela transforma. E essa dihidrotestosterona se transforma em dihidrotestosterona, que é um hormônio ruim para o cabelo, é um hormônio que vai matar o nosso folículo. Então, geneticamente, eu nasci programada para ter a calvície, para ter a alopecia androgenética. Como eu nasci programada, a 5-alfa-redutase que está circulando em mim, ela vai lá dentro do folículo, vai pegar a testosterona e vai transformar essa testosterona em dihidrotestosterona. Então, para eu combater a calvície, um dos elementos, do tratamento é inibir a 5-alfa-redutase. Então, você percebe que eu preciso de um ativo para inibir a oleosidade, outro ativo para inibir a 5-alfa-redutase. E vamos formando, assim, um tratamento. Mesmo assim, pesquisas e pesquisas e pesquisas sempre evoluem, porque é algo que compromete a aparência de uma pessoa, que é o cabelo. Então, a 5-alfa-redutase, ela age diretamente no centro onde é fabricado o folículo.
sabe aquele folículo novo? E ele detona o cabelo, faz o cabelo primeiro ficar mais fino, mais oleoso, depois ele começa a cair, até uma hora que ele não vai mais nascer cabelo liso. E aí a gente percebe aquela calvície, né, que acaba virando chacota e tudo mais. Uma coisa que eu gostaria de comentar com vocês é assim, nem todos os homens vão ficar abalados com a calvície. No início, quase todos ficam, buscam tratamento, nem todos os homens ficam abalados, tá? Agora, nem todo homem também vai ficar satisfeito com o tratamento cosmético e aí vai partir para um implante capilar. Então, existem pessoas que reagem de forma diferente à calvície, tá bom? Então, nem todo mundo vai ser o nosso cliente. Nós vamos investir naquele que realmente quer se tratar. Então, olha lá, fazendo uma revisão da ação, né, da 5-alfa-redutase, que transforma a testosterona em dihidrotestosterona. Então, aqui a gente tem, ao entrar em contato com uma enzima na região da raiz capilar, que é a 5-alfa-redutase, a testosterona é transformada em dihidrotestosterona, ó, tá aqui. Tá? 5-alfa-redutase chegou aqui, pegou a testosterona boa, transformou em dihidro. Isso tem a ver com causas genéticas. E aí, com o tempo, a raiz vai ficando cada vez menor, vai ficando um cabelo cada vez mais fino, até que vai chegar a hora que eu não tenho mais cabelo, não tenho mais força, não tenho mais proteína, não tenho formação de um pelo para sair da raiz. Ok? A alopecia androgenética em mulheres pode acontecer, né? Mais ou menos parecida com o dos homens, sempre nessa região onde a 5-alfa-redutase atua, na região frontal, e nos homens, como eu falei, cada homem acaba tendo também a sua porção do couro cabeludo afetada, né? Às vezes só a nuca, às vezes mais a região frontal, mas pode perceber em que nenhum a gente observa a queda da região da nuca, que é a região onde não sofre a ação da 5-alfa-redutase. Bom, e quais são as propostas de tratamento? As propostas que eu estou trazendo é de nível cosmético. Quem vai fazer a proposta medicamentosa é o médico, cada um dentro do seu conselho, da sua formação. Nós também aqui devemos ter gente assistindo essa palestra e pode fazer procedimento mais invasivo, né? Pode aplicar, fazer aplicação no couro cabeludo, tem gente que trabalha com carboxiterapia, tem gente que trabalha com os fatores de crescimento aplicado, enfim. Cada um dentro do seu conselho, dentro da sua proposta de trabalho e do seu limite de atuação. Nós estamos falando em cosméticos. E aí a gente pode montar um plano de tratamento. Ah, Elisete, quantas sessões é legal fazer um tratamento capilar? Geralmente a gente fecha em 15 sessões, respeitando aquele ciclo do cabelo. Porque lembra lá a fase anágena, catágena, telógena? A gente tem um tempo e a gente não consegue acelerar, tá, gente? Muita gente nos procura achando que pode acelerar o crescimento do cabelo. Ah, então eu vou fazer 2 sessões na semana porque é para crescer mais rápido. Não dá. O cabelo tem o seu ciclo normal, ele não vai crescer mais rápido. 2 coisas eu tenho que ter na minha mente. É normal eu perder de 100 a 150 fios de cabelo por dia, é normal, cabelos caem e cabelos nascem. Como também a gente precisa ter na nossa consciência, além dessa perda normal, a gente precisa conhecer o nosso metabolismo, a gente precisa entender que todo ser humano saudável, o cabelo cresce.
E as pessoas nos procuram e dizem assim, mas o meu cabelo não cresce. Tá. Por onde você vê o crescimento do cabelo? Pela raiz ou pelo comprimento? Ah, no comprimento. Eu queria que o meu cabelo chegasse lá no bumbum, ele não chega. Ele só vai chegar no seu bumbum se você for muito baixinha. Porque o cabelo, ele não vai ter a mesma idade que você. O cabelo, ele é um ciclo, ele vai cair. A fase anágena pode durar até 4 anos, depois ele vai dar espaço para um outro fio de cabelo. Por onde eu vejo o crescimento do cabelo? Pela raiz. Aí essa mesma pessoa que fala para você, meu cabelo não cresce, vai dizer assim, ai, mas todo mês eu tenho que tingir o cabelo. Ou a raiz está branca ou a raiz está preta. Então ele cresceu um mês. Então não se esqueça, o cabelo cai de 100 a 150 fios por dia e cresce 1 centímetro ao mês. Em todos seres humanos normais e saudáveis, tá? Então o cabelo cresce sim, a gente vê isso pela raiz. Ah, mas o meu cabelo não cresce, ele não sai desse comprimento. Às vezes, aquela pontinha está tão danificada que ele cresceu e você nem percebeu. A gente que é do meio capilar, do meio, né, do cabelo, a gente sabe que é muito comum a gente indicar a vitamina T de tesoura, cortar as pontas que estão fragilizadas, enfraquecidas, porque aí a gente percebe aquele cabelo saudável quanto cresceu. A Fabiana diz assim: esse plano eu uso somente na área afetada ou todo o couro cabeludo? Vamos conversar um pouco sobre isso, Fabiana. Então, assim, algumas coisas você vai usar mais onde está afetado, porque você concorda que essa região da nuca, se eu não tenho alguns comprometimentos, eu não preciso investir tanto. Dessas 15 sessões, eu posso fazer protocolo só com cosmético. Ah, mas só cosmético vai resolver? Tudo que você fizer no couro cabeludo vai ajudar. Tudo. E quando a gente fala de cosmético, a gente está incluindo, Estela, o óleo essencial. Que os óleos essenciais, eles são muito bem utilizados nos protocolos capilares, né? Porque eles trabalham a parte hormonal, a parte emocional e também tem condição de trabalhar no couro cabeludo. O microagulhamento, ele é muito bem-vindo, mas eu não posso fazer semanalmente. Então, dentro do meu plano de tratamento, eu vou montar o microagulhamento de no mínimo 21 em 21 dias ou 28 em 28 dias. E aí eu vou usar mais na área comprometida. Não preciso microagulhar a cabeça toda. Ah, e tem que ser uma agulha de quanto? Vocês já pararam para pesquisar qual é a espessura da pele? Então, quando vocês tiverem dúvida, vão lá pesquisar a espessura da pele. 0,5 é mais do que o suficiente. Eu não quero inflamação, não quero agressão. Eu quero melhorar a circulação e eu quero fazer o drug delivery, que é a entrega dos princípios ativos. Uma outra coisa que quem tem pode, quem trabalha com fototerapia e tem aquele laser que faz ILIB, que é aquela pulseira que a gente coloca e procura, busca aqui a região da artéria radial e coloca o laser. Não é LED, laser. Irradiando a artéria radial, oxigenando todo o corpo, trazendo benefício para a parte sistêmica total, tá? O ILIB, eu posso usar em todas as sessões. Quem tem o laser que faz ILIB, o cliente entrou, sentou, você já pode pôr o ILIB. Ele vai sair de lá tão melhor, tão restaurado e vai reagir muito melhor o couro cabeludo. É uma excelente técnica. A Estela pergunta, cedro para espessamento dos fios? Sim, o cedro, o lang-lang para fios é muito legal. O tomilho para couro cabeludo, o alecrim para couro cabeludo, né? Se você for buscar aí os antigos, faziam muito chazinho de alecrim para o couro cabeludo. Tá aí o óleo essencial de alecrim. Fototerapia de toda parte, de toda forma, é muito bom, tá?
para o couro cabeludo. Então, eu vou colocando aquilo que eu tenho em mãos. Se eu tenho só uma alta frequência, eu vou só para alta frequência. Se eu só tenho cosmético, vou usar só cosmético. Se eu penso em investir, eu sugeriria um equipamento de fototerapia, mas de uso terapêutico, tá? Não aquele Xing Ling. Aquele que tem registro na Anvisa, aquele que você pode ter laser e LED, que você tem até o ILIB junto, porque o ILIB é uma técnica muito interessante. Mas eu posso também unir a vacoterapia. Então, eu posso montar um plano de tratamento com o que eu tenho em mãos. O que eu tenho em mão? Tenho só cosmético, eu vou fazer 15 sessões de cosmético e vou usar uma boa massagem. Vou desenvolver a minha massagem. Mas olha só, gente, eu tenho que aprender até a lavar o cabelo, tá? Que é coisa séria, a gente está falando de um tratamento. O microagulhamento, tenho que aprender a fazer microagulhamento para eu associar a cada 21 dias ou a cada 28 dias ao meu trabalho. Ah, eu comprei um equipamento de fototerapia que faz ILIB. Use, sem moderação, é maravilhoso. Fototerapia pontual, né? A gente pode utilizar o vermelho, infravermelho. Ah, LED azul é bom? Não. LED azul, ele trabalha muitos fios, a hidratação, mas ele não é conveniente para terapia. A vacoterapia, quando a gente compra um equipamento de vácuo, né, o vácuo endermo, a gente esquece, às vezes, de todas as possibilidades de um equipamento a vácuo. Gente, o vácuo, ele faz massagem profunda, oxigena, vasculariza, é excelente para o couro cabeludo. A gente pode pegar aquela ponteira luneta e ir aplicando o vácuo. É um tratamento fantástico de massagem profunda. E a alta frequência, a nossa velha e amiga alta frequência, que é um dos primeiros equipamentos que a gente compra, não é verdade? E a gente também vai se beneficiar. Então, o que você tem ali na sua mão antes de você fazer qualquer investimento? O primeiro investimento é uma boa linha de produto, profissional e home care. Se eu não usar o home care, não vou ter resultado algum, tá bom? Depois, não tive condição ainda de investir no equipamento, vamos para o microagulhamento. Eu posso comprar um roller e não preciso investir altamente. Estou gostando do negócio, o resultado está super legal, vamos partir para alta frequência, para o vácuo e para a fototerapia, ok? Bom, montando um plano de tratamento, então, de 15 sessões, né? A gente tem que pensar no que esse paciente vai usar no home care. Ah, mas ele precisa? Ele precisa. Não tem discussão, não tem negócio. Ou usa o home care ou não faz o tratamento. Simples assim. Porque o uso de um shampoo indevido, ele vai acabar detonando o meu trabalho. Mas se ele tiver uma indicação médica, o que eu faço? Elege a indicação médica. Ele já veio de um outro profissional para você, você tem que respeitar eticamente. São só 3 produtos, tá, gente? É um shampoo, é um condicionador, se preciso for, se os fios precisar ser condicionado, e um tônico, né? O tônico da Extratos da Terra é o Nano Hair. Ele vai lavar o cabelo com o shampoo, todas as vezes que ele for fazer a lavagem com o shampoo. Ah, Elisete, mas a minha cliente usa um shampoo que o cabeleireiro indicou. Então, uma lavagem com o shampoo que o cabeleireiro indicou, outra lavagem com o shampoo fortalecedor. Condiciona o fio e ainda com o cabelo úmido, ele pode aplicar algumas gotinhas. E aí, respondendo o que perguntou, se é em todo o couro cabeludo ou se é pontualmente. Eu vou intensificar o tratamento onde eu tiver menos fios de cabelo. Mas eu posso usar algumas gotas no couro cabeludo todo se eu estiver pensando em tratar um cabelo, por exemplo, quimicamente traumatizado, tá bom? Bom, vamos lá falar um pouquinho do protocolo para ficar um pouco mais fácil da gente entender. A Fabiana está dizendo que melhora 90% da dermatite seborreica do meu marido. Foi incrível. Olha só, Fabiana,
E a minha filha, ela tem uma dermatite seborreica crônica que se intensifica com o passar do tempo e eu consegui um excelente controle. Então, continue usando, porque hoje ela já está num nível um pouco mais exacerbado e mais difícil de tratar. Mas o controle é excelente, sim, tá? Porque se eu melhoro a higienização, se eu melhoro a questão de excesso de oleosidade, eu já melhorei a dermatite. A Meire está perguntando se só o home care funciona. 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 Assim que você começar a usar o shampoo, Meire, você já vai perceber que a queda vai parando, tá? Agora, eu não sei por que está caindo, eu não conheço, né, o seu estado emocional ou físico. Então, claro que pode necessitar de um tratamento mais profissional, tá? Ou do médico, ou de um tricologista, ou de um terapeuta capilar. Mas que já ajuda muito. Porque o home care, gente, é tudo, é uma mudança de hábito, é o entregar diariamente, a cada lavada, os princípios ativos que o couro cabeludo precisa, tá? Então, pode usar que você vai gostar muito. E cabelo oleoso, Priscila? Claro que pode. Na verdade, eu posso usar no cabelo seco, no cabelo oleoso, no cabelo maduro, no cabelo jovem, eu posso usar em todos os cabelos, tá? Eu vou ter, inclusive, uma melhora da oleosidade do couro cabeludo e do fio, tá? Para quem é profissional, então, só comentando sobre alguns protocolos que eu posso usar nesse plano de trabalho. Elisete, inicio os meus protocolos com o uso da alta frequência no cabelo sujo. Oh, que horror! Não, não é que horror. O efeito bactericida da alta frequência vai ter uma atuação exatamente em todos os micro-organismos que estão lá, grudados à sujidade, ao excesso de oleosidade. Então, eu aplico, para quem é profissional, eu não uso pente, uma outra coisa. Eu uso cebolão ou cebolinha, vou dividindo o cabelo como se eu fosse aplicar retoque de raiz, né, com tinta, e vou passando a cebolinha ao cebolão nas mechas do couro cabeludo. Eu não uso no fio. Depois, lá no final, se você quiser pegar a sua alta frequência novamente com o pente, pentear o cabelo, legal, será bem-vindo, tá? Então, olha só, 5 minutos de alta frequência é a primeira parte do meu protocolo. Segunda parte, eu faço uma máscara. Aí eu vou pegar argila verde, argila branca, tem várias cores de argila, eu posso usar até a cor de argila específica para aquele couro cabeludo, mas eu vou ter feito uma anamnese muito bem feita. Eu vou pegar essa argila, vou diluir essa argila na água termal. Eu não uso soro fisiológico, nem água de torneira, nem de filtro. Água mineral, não. Água termal. Lembrando, nosso cabelo, ele precisa de minerais, ele precisa de vitaminas, ele precisa de muita coisa que tem na água termal. Faço aquela pastinha, como se fosse uma máscara. Pego mais ou menos 6 ml, um conta-gota, do tônico Nano Hair. E aí, Stella, eu coloco para a queda de cabelo 3 gotas de óleo essencial de alecrim. Poderia ser tomilho. Ou eu poderia mesclar uma gota de alecrim, uma gota de tomilho. E aí, a gente conhecendo um pouco mais de óleo essencial, a gente pode brincar com o Lang Lang para fortalecer o fio. A gente pode usar outros, a lavanda para acalmar o nosso cliente. Mas se eu estou pensando em couro cabeludo, oleosidade ou alecrim, muito legal, tá? Aplico essa máscara na raiz, né? Divido o cabelo como se eu estivesse aplicando tintura e aplico na raiz, não no fio, ok? E deixo agir no máximo 15 minutos. 10 minutos é suficiente. Aí eu preciso pôr touca térmica? Jamais, nunca, jamais em toda a vida. Touca térmica é um calor seco, vai aumentar a oleosidade e não vai trazer benefício nenhum. Posso usar um vapor de ozônio? Se você já tiver, sim.
Mas não invista no vapor de ozônio só por conta do capilar, é desnecessário, tá? Eu posso deixar agir essa argila sozinha, ao ar livre, ou posso colocar uma touquinha de alumínio para proteger. Aí, nesse momento, você está com o ILIB na artéria radial, uma boa música de fundo. Quem trabalha com aromaterapia vai estar botando um aroma na sua sala. E se os fios forem longos, e se eu estiver tratando o fio de cabelo longo, eu vou pegar o condicionador da linha e aplicar como se fosse um hidratante, fazendo uma massagem no comprimento do fio. Tá? Aí eu já estou entregando até uma hidratação para essa cliente de cabelos longos. E aí eu vou para a lavagem, depois de 10, 15 minutos. Aí eu umedeço esse cabelo. Primeiro, eu faço uma massagem no couro cabeludo com aquela argila. Todo o couro cabeludo. Massageio, massageio, não jogo água, eu só umedeço e massageio. Aquele tônico, com aquele óleo essencial, com aquela argila, vão estar promovendo uma higienização mais profunda, uma microesfoliação. Aí eu lavo 2 vezes, né? Tirando realmente toda aquela máscara do cabelo. Se necessário, eu vou aplicar o condicionador nas pontas do cabelo, porque se você nunca trabalhou com cabelo, cuidado, vamos ter que aprender a lavar e condicionar, porque senão você vai fazer um emaranhado, não vai conseguir desembaraçar. Meu Deus, vai ser um horror, né? Então, a gente tem que saber lavar, condicionar, pentear, tem que ter um pente largo para a gente desembaraçar e precisa condicionar só as pontas. Nunca condicionar couro cabeludo. E ensine o seu cliente no home care nunca aplicar um condicionador no couro cabeludo. E aí eu tiro meu cliente do lavatório, senta numa cadeira, uma musiquinha, ele continua com o ILIB e eu vou aplicar o tônico, umas gotas e fazer uma massagem. Aí vale uma massagem na região do externo, do platisma. Nossa, uma massagem relaxante até, né? Não só uma massagem para permear o ativo, mas também para relaxar o nosso cliente. Se eu fizer fototerapia, posso usar semanalmente junto com os cosméticos? Sim. Em que momento? Qualquer momento. Quem trabalha com fototerapia sabe que eu posso aplicar o laser em qualquer momento, né? Cold laser, laser frio de baixa potência, vermelho, infravermelha. Eu posso aplicar depois da lavagem, antes da lavagem, no final do tratamento, depois da massagem, a fototerapia, em qualquer momento. É muito bem-vinda e eu posso usar semanalmente. E aí, como? Vou lavar, né? Vou fazer toda aquela sequência da alta frequência, aplicar aquela máscara com argila, né? Aplicar o condicionador nos fios se necessário, lavar muito bem esse cabelo, e aí eu posso aplicar a fototerapia, né? 2 centímetros de quadrante, 2 por 2, 4 joules, vermelho associado ao infra. E se eu tiver só um LED vermelho? Aí eu posso aplicar a questão de minutos. Sempre a gente deve perguntar para o fornecedor do equipamento que a gente comprou e a gente deve conhecer o quanto esse equipamento tem de potência, tá, gente? Por isso que a gente não consegue indicar para todos os equipamentos qual é a forma. Então, eu coloquei aqui o infra associado com o vermelho no cold laser. No laser de baixa potência, geralmente a gente usa 4 joules. E aí, finalizando, a gente vai continuar fazendo a massagenzinha lá com o tônico Nano Hair. Tanto faz aplicar o Nano Hair antes, depois, tá? A fototerapia eu botei aqui no item 5, mas também poderia ser num outro momento do procedimento. E o ILIB eu posso usar em todas. Ah, mas como é que eu faço? Eu estou usando o ILIB aqui e esse mesmo equipamento eu vou usar aqui. Nesse momento eu tiro daqui para usar aqui. Aí eu uso no final do protocolo, ok?
E durante todo o protocolo ele fica com o ILIB. Eu estou entregando 2 tratamentos para ele, porque o ILIB é um tratamento de saúde. Inclusive, nesse momento, muito bom para aumento da imunidade. E o protocolo capilar com vacoterapia também posso usar semanalmente. A mesma sequência, a alta frequência, a máscara, né, a lavagem, e aí eu vou pegar o equipamento de vácuo, vou pegar uma ponteira facial, pode ser a ponteira luneta, e vou fazer na área mais afetada várias aplicações, aumentando a circulação, a vascularização, trazendo irrigação, faz uma massagem profunda, né? E eu posso usar o NanoHair, que é o tônico, antes ou depois, indiferente, tá? Se você quiser aplicar depois da vacoterapia, ótimo. Se você quiser aplicar antes também, ótimo. Lembrando, nenhum desses produtos tem álcool, né? Porque às vezes a pessoa vai dizer, você usa alta frequência e esses equipamentos com o cabelo molhado? Tranquilo, porque nada tem álcool, nada vai ter alguma ação negativa com o faiscamento. E o microagulhamento, só que a gente não usa a cada semana, né? A gente põe aí uma sessão a cada 21 dias, ou uma sessão a cada 28 dias. Só uma observação que eu vou botar aqui. Não adianta você fazer um microagulhamento por mês e não fazer as outras sessões no seu cliente, tá bom, gente? Tem muita gente que só vende o microagulhamento e não vê resultado. Microagulhamento faz parte do plano de trabalho. Ele está inserido no plano de trabalho. Então, toda semana eu vou atender o meu cliente, ou só com cosmético, ou com vácuo, ou com alta frequência, ou com a fototerapia. E uma vez por mês, aproximadamente, eu vou fazer o microagulhamento. E aí, nesse dia, eu só aplico alta frequência, pela função bactericida, lavo esse cabelo, muito bem lavado com shampoo fortalecedor e com condicionador, se necessário, faço o microagulhamento e sobre os microfuros que eu estou promovendo, eu aplico a terapia capilar tônico NanoHair, tá? E eu faço drug delivery, eu entrego o princípio ativo através desses microfuros. Aqui a gente trouxe só um caso, né, de retorno, mas a gente tem outros que depois a gente pode conversar. Do tratamento NanoHair em 3 sessões. Com o microagulhamento, nós temos resultados muito interessantes. E aqui os produtos, gente, olha só, o shampoo fortalecedor, o tônico condicionador. Esse condicionador, ele tem colágeno vegetal, é ele que eu faço a hidratação dos fios, tá? O shampoo fortalecedor, ele é usado em cabine e home care. O cliente vai levar um kit desse para casa, então eu tenho o meu kit e ele tem o kit dele. O NanoHair, que é o nosso sérum, que é o nosso tônico, e o tônico NanoHair sobrancelhas. Olha que lindo! Eu posso utilizar em casa quantas vezes ao dia eu desejar, na sobrancelha, ou para aquele homem que quer uma barba mais espessa, ele pode aplicar na barba várias vezes ao dia. Eu vou ter uma sobrancelha mais espessa, com mais fios. Posso usar em quem usa rena, posso usar em quem usa micropigmentação. Ele não tem nada alcoólico, é totalmente vegetal, tá? São produtos veganos, fiquem bem tranquilos. E ele vai promover o crescimento de novos fios e fortalecimento dos fios que já existem, tanto na barba quanto na sobrancelha. Tudo que eu estou dizendo para vocês pode ser usado. Olha, posso até lavar as barbas com o shampoo fortalecedor e o tônico condicionador e usar o NanoHair. Quem é o NanoHair? Ele é o tônico de tratamento intensivo. Então, ele traz cabelos novos e fortalece os cabelos que já existem. Ele estimula o crescimento de novos fios, ele reduz a queda,
né? Primeiro a gente vai perceber a redução da queda, para aí a gente perceber novos fios, o fortalecimento e aumento da espessura dos fios que já existem. Ele também ajuda a diminuir a quebra. Lembra quando eu falei que algumas mulheres quebram o fio de cabelo? Pois é, ele vai deixar o nosso cabelo mais hidratado, mais elástico. Também auxilia na caspa, na coceira, auxilia na dermatite, controla a oleosidade, aumenta a microcirculação e oxigenação, que é tudo que o cabelo precisa. E o ativo dele é o NanoGrow, um ativo nanoencapsulado, exclusivo extratos da terra, que é uma associação de aminoácidos, vitaminas do complexo B e proteínas. Tudo que forma um fio de cabelo saudável e nanoencapsulado, levando aonde eu preciso, lá no fundo do folículo. Esse produto tem testes de eficácia comprovando a ação dele. Em 60 dias de uso, 81% das pessoas que participaram dos testes apresentaram aumento da densidade dos fios. 75% dos participantes perceberam crescimento capilar na região onde foi aplicado, novos fios. 94% dos participantes que usaram observaram que a queda reduziu muito. E 88% dos participantes perceberam que os fios ficaram mais fortes, mais espessos, mais saudáveis. E o shampoo, que auxilia na redução na queda e no controle da oleosidade. Então, um complemento, o shampoo, o tônico e o condicionador para quem precisar. Esse shampoo, ele já faz uma higienização mais profunda, ele faz um detox capilar, retirando aqueles elementos que estão trazendo radical livre, que estão sendo tóxicos para o couro cabeludo, tá? Ele também faz o controle diário da queda de cabelo. A gente fala que é um efeito âncora, que segura o fio de cabelo no couro cabeludo. Ativa e nutre o bulbo capilar. Para quem fez muita química, né? E atingiu lá o bulbo capilar, eu posso usar esse shampoo trazendo força, resistência, nutrindo, tá? E também auxiliando no controle da oleosidade. E os ativos é o Biocontrol, oligoelementos que são fundamentais, e o jaborandi, alecrim e pimenta. A pimenta é para aumentar a vascularização. O alecrim é por conta de melhorar a oleosidade, estimular o bulbo. E o jaborandi, ele é rico em pilocarpina. E pilocarpina é para fortalecer os nossos cabelos. E o condicionador, gente, ele vai diminuir a quebra, ele vai condicionar, melhorar a resistência na hora de pentear, né? Não vai embaraçar. Só que ele não vai deixar o cabelo pesado em nenhum momento e nem oleoso. Nós nunca vamos aplicar na raiz do cabelo, sempre nos fios. Então ele vai hidratar, ele também vai melhorar naquela questão da quebra, então vou ter pontas mais bonitas, eu vou ter um cabelo mais saudável, vou reparar o dano da estrutura dos fios, para quem faz química, desembaraçar sem deixar pesado, e eu uso colágeno vegetal, biocompatível com a nossa estrutura corporal. Biocontrol e oligoelementos, tá? Então, ele faz parte do tratamento, mas claro que quem usa não tem necessidade, eu tenho cabelo muito curto. Eu tenho cabelo muito curto, mas essa parte dos cabelos grisalhos, eles são ressecados e eu uso condicionador, principalmente nessa região. Eu posso associar com argilas, pode ser argila verde, uma máscara com argila, argila branca para um couro cabeludo mais irritado. A gente usa verde por conta de ser mais é uma argila que tem muitas propriedades, né? Então, ela faz a microesfoliação, ela absorve toxina, ela tem essa ação antisséptica, astringente, anti-oleosidade, mas ela também tem em todas as argilas oligoelementos, magnésio, silício, potássio, fósforo, tudo que é importante, principalmente o zinco,
né? É muito importante para o cabelo. E por isso que eu uso a água termal para diluir essa argila, porque eu complemento esses oligoelementos que estão na argila, tá? Então eu reponho minerais, né? Eu trago hidratação. E se você quiser, nós temos um produto que é a água dermo revigorante que você pode usar no home care, borrifando cabelo, rosto, corpo, mas principalmente o cabelo para manter a hidratação, tá? Então esse seria o nosso kit, né, sugerido aqui, e os 3 produtos da linha terapia capilar, que é o shampoo, o condicionador e o nano hair, também seriam de uso home care. Fechei um plano de tratamento, eu tenho que entregar esses 3 produtos para o meu cliente usar em casa. Tem dificuldade? Coloque esses 3 produtos já na conta, né? Coloque os 3 produtos no preço final. E ele recebe esses 3 produtos na primeira sessão. E toda vez que ele precisar recomprar, e ele vai procurar você. Porque esse produto ele não vai encontrar em perfumarias, certo? Tratamento em casa, que é primordial, é o shampoo, toda lavagem. Elisete, posso lavar o cabelo todo dia? Deve. Só não devo dormir com o cabelo molhado. Condicionamento, se eu precisar, e o tônico Nano Hair, principalmente nas áreas mais afetadas. E se eu quiser seguir para sobrancelhas ou indicar para aqueles homens que querem uma barba mais espessa e volumosa, o Nano Hair sobrancelhas. Ele tem o mesmo princípio ativo, que é o Nano Grow, mas ele tem uma embalagem com um roll-on, onde a gente vai direcionar para as sobrancelhas e aplicar sem o risco de ir para os olhos, né? Então, ele vai preencher aquelas falhas, mesmo quem tem micropigmentação, a gente pode usar para preencher as falhas, né? Vamos fazer menos micropigmentação, estimular o crescimento mais rápido dos fios, vou trazer mais volume, preenchimento, fortalecimento, tá? E assim, é uma sobrancelha preenchida sem eu passar pelo processo da dor, porque muitos clientes têm medo de procedimentos que fazem dor. Mas eu posso também microagulhar sobrancelha e barba usando o Nano Hair, tá? Quando eu faço microagulhamento, eu já dou esse brinde para minha cliente, microagulhando a sobrancelha dela e usando o Nano Hair. Modo de uso. Toda lavagem, né, do cabelo, então vou lavar os cabelos com shampoo fortalecedor. Caso eu tenha fios mais longos, vou aplicar o condicionador pelo menos a 2 centímetros de distância da raiz. E com os cabelos limpos, não importa se estão secos ou estão molhados, eu vou aplicar algumas gotas do tônico Nano Hair, ok? O Nano Hair, ele é um produto para mulheres, para homens, para jovens, para maduros, tá? Eu não tenho uma contraindicação. Mesmo de uso profissional, eu posso indicá-lo para o home care, porque é uma continuidade do tratamento. E para quem me perguntou, mesmo que eu não vá fazer um tratamento com um profissional, eu já posso usar esses 3 produtos pela manhã, pela noite, a toda lavada e uso domiciliar, tá bom? O tônico Nano Hair sobrancelha, ele tem um rendimento muito interessante, ele dá para 300 aplicações. Se eu usar 2 vezes ao dia, eu vou usá-lo por 5 meses, tá? Então, eu posso carregar na bolsa e utilizar várias vezes ao dia. É só posicionar um rolão na sobrancelha e passar sobre ela. E aí eu desejo que vocês tenham excelentes resultados. Fico à disposição através das nossas redes sociais, né? Para qualquer explicação, tá? Fazendo um agradecimento a quem esteve aqui e lembrando que nos comentários vocês vão encontrar agora um link para
retirar o certificado. Então, fiquem atentos. Nos comentários terão um link para retirar o certificado e também os protocolos que eu falei aqui, tá? A gente deixou esses protocolos editados para vocês, caso vocês tenham interesse, né, em baixar esses protocolos. Então, tá aí disponibilizado nos comentários. Se a gente tiver agora mais perguntas, mais comentários, né? Priscila, cabelo oleoso, pode usar esse kit? É perfeito, mesmo que eu não tenha queda, tá, gente? Vamos supor que eu queira só restaurar o meu cabelo. Ele é quimicamente tratado e eu quero diminuir a questão da oleosidade e fortalecer meu cabelo, eu posso usar esse kit todo. Eu tenho um amigo que usa Nano Hair para deixar o cabelo que é crespo, mais anelado e mais bonito, tá? A valquíria, quem tem epilepsia pode usar alta frequência. Então, a alta frequência, valquíria, ela não emite nenhum tipo de radiação, tá bom? Você pode não utilizar, mas não tem nenhum problema utilizar. O que a gente não deve utilizar é um equipamento que passe a corrente pela pessoa, né? E aqui, nesse caso, não vai passar. A Estela pergunta se eu posso usar uma máscara de argila. Sim, pode. Você está dizendo, Estela, a nossa máscara de argila da linha Acne. Ela tem argila verde, baunilha e óxido de zinco. Perfeito. Principalmente se eu tiver algum tipo de inflamação, o óxido de zinco vai ajudar bastante. Posso usar sim a máscara de argila baunilha, posso usar a nossa máscara fitomineral, né? Tudo que tem argila é muito bem-vinda, tá? Se eu posso usar no dia do microagulhamento a alta frequência, eu uso sempre, Ana Paula, sempre. Eu começo o meu procedimento com alta frequência, tá? Depois eu lavo, microagulho e aplico o tônico. Alta frequência é excelente bactericida, ele vai me ajudar muito no microagulhamento. A Margarete Freitas, não sou profissional e não posso fazer esse tratamento no cliente. Não sou profissional de cabelo. Você é profissional de que área, Margarete? Porque assim, quem é o terapeuta capilar? Ele é o cabeleireiro, ele é o esteticista, ele é o fisioterapeuta, ele é biomédico, ele é alguém que atua na área do cabelo ou na área da saúde e quer trabalhar com terapia capilar. O que eu preciso é ter estudo, anatomia, fisiologia, entender os ciclos do cabelo, etc. Então, Margarete, eu não sei qual a sua formação, né? Priscila, Ilib não tem contraindicação. A gente pode usar Ilib nos velhinhos, oxigenando. A gente usa muito Ilib nas terapias paliativas com pacientes oncológicos. O Ilib não tem contraindicação, é maravilhoso. Às vezes vocês têm o laser aí e não fazem utilidade do Ilib, né? E é fantástico. E sigam a gente, né? Sigam a Extratos da Terra pelo Facebook, pelo Instagram, Extratos da Terra Oficial, e eu sou @Técnica Elisete. A gente está sempre colocando lá as nossas lives e as nossas web aulas, tá? Fiquem com Deus, uma boa tarde, espero ter contribuído com